Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do Círculo Flor de Lis Convida. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Oi, Ju Maria, Júlia, bem-vinda. Mônica, você quer participar da live? Nosso convidado de hoje já chegou aqui. Seja bem-vinda, Mônica. Sim, querida, sim. Então, bom, Hilário já chegou por aqui. Eu vou fazer o convite para ele entrar com a gente, enquanto a gente vai aguardando outras pessoas chegarem. Deixa eu ver se ele consegue aqui. Vê se você recebeu. Ah, pronto, já entrou. Só pra você ver onde que eu clico aqui. Já tô, né? Já, você já tá. Ah, Ah, muito legal. finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente deu Bem-vindo. certo. Muito obrigado. Quero agradecer muito pelo convite, pela sua gentileza em fazer o convite. Quero agradecer muito pela sua paciência também, porque eu acabei tendo uma intercorrência e tendo que, em função do meu canal, né? E tendo que adiar. Então, agradeço muito pela sua gentileza em convidar e pela sua generosidade em ter paciência comigo. Ah, não. Eu estava com muita vontade que você viesse e a gente vai falar sobre o café preto, né? Sim, Aqui um pouco. Obrigada, Júlia. E primeiro eu quero situar um pouco você. Eu sempre faço isso. O que que sim, é esse Círculo Flor de Lis Convida, né? Que é o Círculo Flor de Lis Convida é como se fosse um novo formato, o formato que ficou ah, do- de um círculo de mulheres, de um grupo de mulheres que se realizava desde 2014. Era um círculo flutuante, né, em que nós discutíamos ao longo dos anos em diversos formatos sobre temas importantes para nós. é, Ele passou, era presencial, depois passou a ser online, frequência semanal, quinzenal. E aí, a partir de 2022, ficou com essa. Eu tive essa ideia de fazer um círculo Flor de Lis Convida para trazer pessoas. E certo, incluir os homens, por quê? Porque foi um período em que eu estava pesquisando sobre as masculinidades. certo. Então, a partir de então, eu resolvi juntar essas pessoas todas. E eu Que queria muito maravilha. te trazer para aqui, porque eu comecei a ver as suas postagens, o Café Preto, a sua proposta, e eu fiquei muito interessada, né? Muito animada, e a gente trocou algumas ideias. Então, começou lá pelo Dia dos Pais, mas agora com o novembro, né? O nosso Novembro Negro, e eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje, né? Então, assim, bem-vindo, Hilário, nesse novembro, bem-vindo com esse tema, Novas Narrativas Negras, né? E eu sempre escolho uma música para as pessoas que Ó, eu que legal. convido, pensando nelas, que é a música que eu coloco lá no post. E você sempre me vinha com essa música do Zé do Caroço, de Leci Brandão, Sim, né? Porque que eu acho que é maravilha. muito o que você faz lá no Café Preto. Então, assim, fala um pouco pra gente do Café Preto, né? Qual é a sua proposta? O que é que você traz com o Café Preto, que é o seu canal?
no YouTube. Primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade da conversa. Né? Eu costumo dizer que a melhor coisa que existe na vida é conversar. Não É, tem nada melhor do que conversar. é. Então, é muito importante. Um pouco com esse temperamento, Hum, com essa ideia, o Café Preto ele nasce inicialmente na pandemia da preocupação de saber como as pessoas estavam vivendo o isolamento social. Eu e Luciano fizemos um documentário a esse respeito e, fim do documentário, pensamos em fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa inquieta, sou militante do movimento negro há muitas décadas, né? Fiz parte lá daquele momento em que nós lançamos as reivindicações por cotas e reparações, cujo ato político foi marcado por um almoço no Açude Plaza que nós saímos sem pagar. Mas, para além disso, ou, na verdade, essa pauta ela surge de uma longa discussão. Né? Eu fui coordenador executivo do Núcleo de Consciência Negra na década de 90, e naquele então havia, me parece, uma certa necessidade de mudança de posicionamento do movimento negro. sim. Porque até então, o movimento negro pensava muito em provar que o racismo existia em função do mito da democracia racial. Criada a Lei CAO, em 1988, que entra em vigor em 1989, o Estado brasileiro já admitia oficialmente que existia o racismo. Então, era necessário partir para um outro tipo de reivindicação. Era necessário avançar. Ou Sim. seja, nós já havíamos conquistado esse posicionamento oficial do Estado de que o racismo existia. Né? Do Estado e da sociedade, naturalmente. E isso leva a muitas reflexões, muitos estudos, muitas discussões com pessoas dos mais diversos setores, pessoas importantes dos setores. Na época, conversamos muito a respeito da questão do negro brasileiro. Conversamos muito com o Milton Santos, conversamos muito um pouco ai, meu Deus. Conversamos bastante também com o Luiz Felipe Castro, conversamos muito com que é historiador, um grande historiador. Tive a oportunidade de Um conversar geógrafo e outro historiador. e outro historiador, a Elza Becó, Sônia Carneiro e, enfim, o Beledé, de maneira geral, eram parceiros constantes, né, de discussões, tanto discussões no sentido de construção de pauta, mas também de disputa de pautas. Sim. Até comentava esses dias com a Sônia Carneiro no dia da eleição que eu encontrei com ela. Antônio Cândido e o movimento negro de maneira geral, né, sindicalistas, estudantes, enfim. Isso gera vamos dizer assim, um escopo, né, um corpo de reflexões, né, que é aquilo que a gente chama de discussão acumulada. E eu achava que tinha que trazer isso conversando com outras pessoas. Então, aí, daí surge o Café Preto, inicialmente Café e Cachimbo, né, que depois a gente muda para Café Preto em função da lei antitabagista, embora o nosso cachimbo Sim. tenha muito mais a ver com cultura do que com Sim. tabagismo, né? Estamos falando dos cachimbos indígenas, estamos Tem falando do uma cachimbo simbologia, né? exatamente, dos velhos antigos, das hostes, dos setões, do preto velho, essa coisa toda. Mas foi melhor trocar. Então, o Café Preto surge com essa ideia de discutir as questões estruturais e atuais do Brasil, do ponto de vista afro-brasileiro e periférico, porque nós entendemos que a construção daquilo que se chama Brasil, e sobre o que se chama Brasil, se absteve de discutir, de incluir a percepção negra e periférica nesse processo. Né? Então, nós queremos fazer essa discussão e temos conversado com pessoas importantes, Sim. não, mas importantes, né? Das mais diversas áreas, artistas, políticos, acadêmicos, sindicalistas, enfim, poetas, gente da periferia, gente famosa, gente não famosa.
tem sido uma experiência muito gratificante, uma experiência muito rica. Ou seja, essa multiplicidade que nós somos, né? Exatamente. Essa E a gente multiplicidade tem buscado conversar dentro dessa multiplicidade com aquelas pessoas que têm um posicionamento alinhado com as questões negras e periféricas. Quando eu digo negras e periféricas, eu estou me referindo também às questões da mulher, as questões de gênero, sim, as questões dos povos originários, porque vivemos todos na periferia do Brasil, embora sejamos os construtores, não só do ponto de vista manual, físico, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista filosófico, linguística, desse país, entendeu? Então é importante que tenha essa. Eu não tenho muita, eu não tenho muito ânimo, vamos dizer assim, para conversar com pessoas que vão dizer mais do mesmo, né? Eu não tenho muito ânimo para conversar com pessoas que vão problematizar questões óbvias, como a questão do aborto, por exemplo, como a questão da violência contra a população negra, como a questão da violência contra a população LGBTQIA+, que vão relativizar esses problemas, entendeu? Então, eu tenho muita vontade de conversar com quem tem reflexões a respeito desses temas e que possam contribuir com suas ideias, com seus posicionamentos, mesmo que não seja o meu posicionamento, né? Mas um sim, posicionamento sim, legítimo. Essa é um pouco a ideia. sim. Eu acho que isso é o que me fez pensar em você como alguém, uma gente que pudesse trazer, que fosse porta-voz dessas novas narrativas, né? Novas no sentido de da gente ampliar o repertório que a gente tem, que a gente traz e que a gente pode mostrar, né? Sim, Quando eu sim. falo em multiplicidade, é nesse sentido, porque por muito tempo a gente foi muito pensado de uma forma muito universal, um jeito Sim, só de ser, né? Com a própria África lá, que é a matriz, única, né, universalizada e não vista em suas multiplicidades, suas múltiplas possibilidades, referências e tudo, e isso que a gente traz, exato. né? Então, quando os episódios que eu assisti do Café Preto, o que me chamou a atenção também foi isso. E aqui também no Instagram, quando você postava, era isso, essa possibilidade de ampliar esse repertório, de ouvir essas diversas vozes negras, essas diversas vozes também em alguns momentos não negras, que pudessem trazer uma reflexão mais aprofundada, trazer caminhos novos para a gente, né? Isso me instigou bastante, isso foi o que me aproximou de você. Então, você é alguém que está vindo de São Paulo, você está em São Paulo, Eu sou de São Paulo. pois é, né? E aí a Você é gente de está onde? aqui na Bahia. Que maravilha. É, Que a gente está aqui na privilégio. Bahia. Pois é. Então, isso também já é uma troca muito grande, já é um diálogo muito rico, né? Porque a gente tem realidades em muitos momentos semelhantes e também muitos momentos diversos. Quando eu falo com você sobre essa coisa das novas narrativas, né? E quando você me diz assim que você não quer conversar mais sobre o óbvio, né? O que que nesse momento agora, nesse momento para esse Novembro Negro, o que que te toca mais profundamente, que você gostaria de trazer à baila, de trazer para o front, para a gente Eu, eu, refletir eu sou uma sobre pessoa nós? forjada, eu sou uma pessoa forjada na discussão contra-hegemônica. Porque a hegemonia é capitalista, e capitalista eu estou falando daquele que tem capital, não é daquele Sim, que é ideologicamente a favor do capitalismo. sim, A hegemonia ela é capitalista, a hegemonia é branca, a hegemonia é rica, a hegemonia oprime os que são socialmente mais fracos. Então não me interessa muito discutir desse ponto de vista. Né? sim. Desse ponto de vista, os grandes veículos de comunicação, aquilo que tem, alguns chamam, e eu gostei dessa terminologia, a mídia identitária faz isso muito bem. Né? Agora, nós estamos à margem, né? Nós não temos um canal. Né? A gente
eu tenho um canal chamado Café Preto. Não. Existe um espaço dentro do YouTube que tem um dono, e o dono é bilionário, e ele criou um espaço para que pessoas criem conteúdo para ele vender. O canal tem o dono da Globo. O canal tem o dono da Sim. Bandeirantes. O canal tem o dono da Jovem Pan. Né? Então, acho que, por esse motivo, eu acredito que nós temos nas periferias. Portanto, o assunto precisa ser o assunto que toca as periferias. Eu, na semana passada, fiz um modelo que eu não estou acostumado a fazer, porque eu vim para a frente do vídeo discutir a questão do Enem. Né? Sim. Eu vim, e aí eu não entrevistei ninguém, eu mesmo, né, fiz a reflexão junto com o público. E amanhã eu vou fazer novamente falando sobre o fim da escala 6x1. O que isso tem a ver com racismo? O que isso tem a ver com a população negra? Né? É isso que eu quero discutir. Quem é que Então, eu quero fazer trabalha 6x1? Exatamente. Tem muito profissional, por exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa que não lembro mais quem é, e ela estava falando de empregado de hospital. Né? Mas o médico vai lá dar o plantão dele e trabalha em 10 empregos. Né? E eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado. Mas quem fica enterrado lá dentro do hospital são as técnicas de enfermagem, são as faxineiras, enfim, né? Sempre a base da pirâmide. E aí me toca nesse novembro fazer a discussão contra-hegemônica, no sentido até, eu tenho percebido o surgimento de uma discussão que eu vou buscar ser generoso, chamar de antirracista. Né? Que é uma discussão antirracista que não pega ninguém. Né? Discussão antirracista que não pega ninguém. É uma discussão antirracista que atribui o racismo a um comportamento inadequado de indivíduos. E não como uma estrutura que atravessa e um sistema ideológico que fundou, organizou e estruturou o país. Né? Se existe alguém que sofre racismo, existe alguém que comete racismo. E quem comete racismo não pode ser um sujeito indeterminado. Então é preciso dizer que lá atrás o Estado brasileiro promulgou uma Constituição que faculta a todos a possibilidade do estudo, menos para negros e indígenas. Isso é racismo. Né? Que a intelectualidade brasileira lá atrás abraçou aquilo que se convencionou chamar de racismo científico, né? E que isso forjou a visão sobre negros e indígenas no Brasil. Né? A historiadora Inaí Lopes dos Santos traz uma perspectiva que eu acho muito interessante, que é a ideia de que determinados sujeitos, na Europa, sobretudo, decidem uma posição e vão pesquisar debruçando-se sobre dados que reforçam essa posição. E vendem isso como ciência. Quando nós sabemos o resultado que eles procuram. Que eles estavam procurando. Não é? E nós sabemos que ciência é algo bem diferente disso. Né? Então, ouvi algumas falas aí de gente que fala publicamente sobre branqueamento racial e atribui o branqueamento racial enfim, ao estímulo em dado momento para que a população negra se miscigenasse com a população não negra. Né? E a gente sabe que esse estímulo existiu em determinado momento da sociedade brasileira, mas que papel ocupa a violência de Estado na tentativa de aniquilação da população negra? Um mantenedor dessa estrutura, né? Que papel ocupa, então, a violência de Estado? Que papel ocupa o encarceramento de pessoas negras, e sobretudo do homem negro, que vem com a lei, que, se eu não me engano, é de 1990, da lei da vadiagem, e que se estende até hoje. Né? Que papel ocupa as grandes empresas brasileiras que evitam contratar pessoas negras e que demitem, que pagam salários menores para pessoas negras do que para pessoas não negras, que pagam salários menores para homens e para mulheres? É preciso dizer quem é que exerce o racismo.
Que é né? interessante porque o que você está me falando é assim, que a gente fala da racialização como se a gente precisasse perceber aquilo que a gente já é e a gente já sabe o que a gente é, né? Mas me parece que esse avanço, o momento em que a gente está, que as pessoas que ditaram, ou o grupo, vamos falar, essa hegemonia que sempre ditou e identificou o outro, se veja pela primeira vez, né? Volte o espelho para si mesmo, se olhe e se reconheça, se racialize, e se perceba, e se dessa forma horizontalize as relações, né? No sentido Exatamente. de assim, quem sou eu, o que eu estou dizendo e o que eu faço, o que eu construo Exatamente. nesse quadro, né? Porque não é realmente o racismo não é um problema nosso, É um né? Outro problema dia da estava sociedade, né? isso, não é um problema do negro, É um né? problema de toda a sociedade, não do negro. Isso. Então, todos os atores dessa situação precisam estar identificados e autoconscientes, né? Eu me lembro que o ano passado eu botei a imagem do 20 de novembro, eu botei uma mulher negra e uma mulher branca, né? Eu queria realmente metacomunicar isso, né? De uma identificação que ela é combinada no sentido, ela é simultânea. Ela é Sim, simultânea. sim, Não pode ser só um sim, que se identifica e que se torna consciente de si. Ela é simultânea. Foi nesse sentido sim. a imagem, né? Mas isso criou um imaginário, criou muitas histórias a partir dessa imagem. E eu acho que o que você fala vai muito ao encontro de como eu penso nesse momento. Por exemplo, quando a gente traz essa coisa de novas narrativas, os primeiros momentos em que o movimento negro unificado fez toda a base para que a gente pudesse ter força de transitar um pouco mais, né, de avançar em lugares, agora a gente perceber quais são as, claro que a grande massa, a grande base ainda continua lá, né, sustentando tudo, mas existe agora uma possibilidade de um trânsito maior, a responsabilidade que é isso para nós, né? E quais os novos desafios que surgem, porque a gente está cada vez mais nessa mobilidade, avançando nesse sentido, ocupando espaços que antes eram impensáveis, inaceitáveis, e que um dos elementos, por exemplo, como as cotas, ajudou isso a abrir um pouco mais, né? Deu um pouco mais de. Oh, Então, eu tenho a impressão que esse é sempre um campo de disputa, sabe? Então, hum, há avanços e retrocessos, né? Eu não tenho dúvida que o avanço da extrema-direita no Brasil, hum, sobretudo no Brasil, tem a ver com o avanço que nós tivemos nos anos anteriores, em se sim, tratando de cotas, em se tratando de melhores salários, ou seja, da valorização do salário, sobretudo do salário mínimo, que isso significa mais condições, ainda que muito precárias, ainda para uma população muito precarizada, né? A gente ouve muitos relatos de violências sofridas por alunos, por estudantes cotistas, e eu acho que isso ainda tem muito a ver com esse ambiente acadêmico, onde vicejou, por exemplo, essa história do racismo científico. Que como eram pessoas brancas e da elite, é, que aquilo que se nos remete àquilo que a doutora Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, né? Eles dominavam os espaços, portanto, nós não somos benquistos nesses espaços, porque nós trazemos novas epistemologias, né? A gente pode ver e acompanhar o que tem escrito a Carla Cotirene, a gente pode acompanhar o que tem escrito o Renato Nogueira, né? São novas epistemologias, são novas abordagens, né, para as epistemologias.
E isso não é bem visto. Então, há um processo de reação, né? Há um processo Sim. de reação muito forte, Desesperado. que organiza a extrema-direita, não é? Um desespero, mas, de outro lado, é uma coisa muito bem calculada. Então, quer dizer, quando se traz pautas, por exemplo, que atacam mulheres, inclusive vítimas de violência sexual, para a institucionalidade do legislativo brasileiro, você os coloca em defesa, em posição de defesa, e, portanto, impossibilidade de propor avanços, né? Hoje, eu tenho dito para as pessoas que eu tenho tido muita dificuldade de discutir as questões políticas sem pensar no papel do indivíduo, no papel daquele do cidadão, Sim, né? Então, nós, cidadãos, nós, sociedade, elegemos um Congresso muito voltado à extrema-direita. Então, portanto, nesse ambiente político, e repetimos esse posicionamento agora nas eleições municipais, país afora. Então, esse não é um ambiente propício para avanços, né? Esse é um ambiente em que a gente precisa tentar evitar retrocesso, né? sim, Eu entendo esse campo como um campo de disputa, né? E como é que se dá essa disputa? Com a branquitude no poder, movimentando todas as alavancas do poder, e nós, com a necessidade de nos organizarmos para tentar mudar alguma coisa. Né? Foi assim com as cotas, e que tem um longo período. Eu estou me referindo, quando eu me refiro às cotas e falo do lançamento, nós lançamos lá em 1993, Movimento para as Reparações. O movimento negro, embora boa parte do movimento negro tenha sido contra naquele momento, boa parte foi contra, até porque era uma coisa impactante mesmo. Vai fazer um ano, fiz uma entrevista com alguns colegas, alguns companheiros que tiveram no lançamento, Fernanda Lopes, Luiz Carlos dos Santos, Milton Pereira, Ederaldo Nascimento, e a gente fazia essa avaliação. Mas o movimento negro, talvez não de maneira majoritária, mas boa parte do movimento negro toma isso nas mãos, que de fato era esse o projeto, era essa a ideia, e, e as e, e, cotas só se realizam em 2011. e também eu acho que no o primeiro momento, o impacto do primeiro momento estava muito também relacionado a uma experiência muito focada na experiência norte-americana, né? Acho que isso também atravessou a gente a pensar e refletir o que que seria mesmo isso. Depois é que a gente foi assimilando e Então, entendendo. eu acho que a gente tem uma questão no Brasil que a gente precisa conhecer os movimentos negros brasileiros, né? Uhum, uhum, Então, ações afirmativas já eram faladas pelo movimento negro na década de 50, né? Já era falado nessa época. Ah, e há muitas nuances dos movimentos negros brasileiros, que não é só o movimento negro político, como a Frente Negra, como o GLE10, como o Núcleo de Consciência Negra, e como o MNU, que é o Movimento Negro sim, Organizado, que é uma entidade do exato. movimento negro, Uhum, como ao Negro, como outros, né? Você tem as escolas de samba, você tem o jongo, você tem o batuque, você tem a obligada, você tem os terreiros. Quer dizer, são muitas modalidades do movimento negro, e muitas vezes, por sermos muito televisivos, né, e também pela importância que teve o movimento negro norte-americano aqui com o movimento Black Power, o movimento Soul, esse tipo de coisa, a gente olha muito para o movimento negro norte-americano, que é muito importante, né? Mas às vezes a gente esquece de a gente gente precisa. fundamental aqui, artistas, tanto, a gente esquece de Solano Trindade, a gente esquece de Hamilton Cardoso, né? A gente esquece enfim, de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez é mais falada hoje, né? Mas Sim, mas não tem. era. Assim, eu estou falando de pessoas nacionalmente conhecidas, mas tem pessoas que são conhecidas localmente, né? Sim, É como falar do Quilombo dos Palmares, que é o mais importante no brasileiro. Mas são mas não milhares e existiram milhares e isso. milhares e milhares e milhares de quilombos.
A gente não pode imaginar que foi só Palmares, né? Então, eu acho Uhum. que essa lacuna nos leva sempre a olhar direto para os Estados Unidos, né? E que, repito, o movimento negro norte-americano é muito importante, Sim, né? Mas, assim, lá o racismo é outro, como a escravidão foi outra. é outro percurso, É outro né? É percurso. outro percurso Exatamente. histórico. Tem coisas em que a gente se Exatamente. aproxima, mas tem coisas que nós somos muito distantes, porque foi Exatamente. de uma outra forma que se estabeleceu aqui, né? E aí Exatamente. você me traz, quando você fala isso, você me traz um sentimento que eu tenho agora. Por exemplo, a gente tem, nós criamos agora recentemente, eu e duas amigas, colegas, né, do mestrado, a gente criou nós estamos com chamado Círculo Baobá. Somos só nós três por enquanto, porque nós Que estamos legal. estudando o que aprofundando nas nossas leituras dos nossos, para que depois a gente possa ver o que, que a gente vai fazer com isso. E aí, quando você me fala isso, me dá o meu sentimento ressoa bem, porque o meu sentimento é que nesse momento nós precisamos, é um puxando o outro, né? É reconhecer a si mesmo, um puxando o outro, um apoiando o outro, e dentro das nossas diferenças, a gente não pode se dividir. A gente é que não pode se dividir, né? Por quê? Porque a gente precisa fortalecer, esse é como eu penso, né? Fortalecer essa caminhada que foi pavimentada e que agora precisa ganhar, como se fosse uma grande avenida, ganhar várias ruas transversais, né? Então, primeiro, saber voltar os olhos para a gente, para os nossos, como você está falando. E em segundo momento, ainda que a gente seja diferente, que nós estejamos com múltiplas vivências, mas um reconhecimento mútuo e uma lealdade mútua entre nós. Sim. Eu acho que isso talvez exija uma maturidade que somente o exercício político pode trazer, né? E eu falo isso a partir o alto exemplo é sempre ruim, mas às vezes é necessário. Nós tivemos divergências com muitas pessoas em setores e que hoje a gente conversa numa boa, né? Eu costumo falar de Grã-10, por exemplo, que havia uma disputa de posicionamento, mas nós estivemos sempre próximos. Quando Sim, eu falo nós, eu estou dizendo muito de consciência negra na sim, UF, naquele tempo, né? Então, houve sempre uma proximidade. Me lembro que em muitas atividades nossas, o pessoal do Galé 10 participava, muitas pessoas, Sônia, Sueli, Cidinha, enfim, Elizabeth Pinto, Edna Roland, enfim. E nós participávamos de atividades deles também. Né? Havia um diálogo, havia uma proximidade. Né? Agora, posições muito diferentes. Né? Posições muito diferentes, até porque elas traziam a perspectiva do feminismo negro e nós, o movimento negro, de uma maneira geral, muito machista, né? Tem um tempo de digerir essas coisas. Né? Então, tem todo esse processo. Mas essa maturidade, ela exige que a gente consiga entender a importância da diversidade e da divergência, sim, sem que nós nos tornemos inimigos, que é o que eu estou tentando dizer. isso, Sem que nós isso. nos tornemos inimigos. Agora, também sem ser leniente com o erro. Né? Sim, sim. É, Não é que eu, o me lembro, conflito ele existe, ele é bom. O conflito é bom. eu me lembro que algumas pessoas disseram assim: puxa vida, ninguém vai sair em defesa do Robinho, que está sendo condenado. Eu falei, gente, o Robinho fez coisa que não dá para fazer, cara. Daniel Que não dá para Alves fez coisa que fazer. não dá para fazer. Ah, mas o encarceramento do Domingo. Sim, vamos discutir o encarceramento do Domingo numa outra perspectiva, Isso. numa perspectiva mais geral. Eu estou muito preocupado com o pedreiro que vem do trabalho e, de repente, sofre uma violência, ou com as pessoas que são reconhecidas por esse tipo de fotografia, agora que eles têm. Né? Agora, não dá para ser leniente nesse tanto. Não dá para ser leniente com o erro. Né? Há muitas coisas que nós precisamos discutir. Você falou discutir as masculinidades, e aí eu queria voltar um pouco quando você fala o que me toca nesse novembro. Tem duas coisas que eu acho que são fundantes para a população negra.
eu acredito, que é avançar na discussão. Avançar na discussão, eu digo, por exemplo, conseguir trazer para o centro do debate a questão da saúde mental da população negra. Né? Porque a gente precisa entender que uma pessoa que entra numa loja ou no supermercado, seja para olhar ou seja para comprar, entra numa boa, entra tranquila, entra e sai numa boa, é diferente de uma pessoa negra que entra sem saber se vai ser humilhada, se vai sofrer Um enfim, constrangimento, um um abuso, constrangimento, uma violência, um mesmo que não abuso. sofra. A possibilidade de sofrer já mexe com o campo psicoemocional das pessoas. E isso é 100% do tempo. Sim. Então é preciso avançar nesse sentido. Né? É preciso avançar se a gente pensar na história da presença da população negra brasileira, nessa fragilização do homem negro. Essa fragilização que o coloca como enamorado, muitas vezes, da bebida, muitas vezes de uma série de coisas, e que acabam abandonando famílias. Quando isso se torna muito, muito recorrente na sociedade, durante muitas décadas, e é uma coisa que não cessa, não dá para você atribuir simplesmente ao caráter do indivíduo. Não dá para você atribuir simplesmente à opção do indivíduo. É preciso saber o que incide sobre esse grupo e como esse indivíduo reage. Obviamente, talvez, eu estou falando aqui, eu não conheço se existem muitos estudos acadêmicos a esse respeito ou não. Mas essa fragilidade no campo do trabalho do homem negro, por exemplo, e aqui eu estou falando do homem negro, não que a mulher negra não sofra isso, mas ser o primeiro a ser demitido quando há um corte ou quando há uma crise na empresa ou no país, e o último a ser contratado, né, fazendo com que o percurso de desemprego dele seja alguma coisa que o estrutura na sociedade, diante de uma sociedade que pensa hipocritamente no homem mantenedor, né, e esse homem negro, se a gente Não, pensar no não conjunto da consegue população negra, manter. tem muita dificuldade de realizar isso. Tem muitos grupos que têm dificuldade, mas eu estou me referindo aqui ao homem negro por ser historicamente, por ser um processo sistêmico sobre este grupo. O que isso afeta a saúde mental deste grupo? Né? O que afeta a saúde mental de mulheres negras que sofrem violência cotidiana, além das violências que os homens sofrem, as violências, entende? E a população LGBTQIA+. Né? Então é preciso, o que me toca nesse novembro é que nós estamos chegando nesse momento, deixa eu ver se consigo fazer uma conta rapidinho, 130 anos, 129 anos da morte de Zumbi, se eu não estiver enganado, ele morreu em 1695. Se tiver alguém que possa fazer com mais calma e me corrigir se estiver errado, sem que a gente tenha conseguido avançar para isso. Sim. Sem que a gente tenha conseguido, enquanto movimento negro ou enquanto sociedade, sair das constatações meramente estatísticas. É fazer com que isso se torne uma discussão Sair das cotidiana nos mais comprovações diversos de grupos. papel, né? E ir para algo concreto na É, prática. fazer com que isso se torne preocupação e discussão dos mais diversos grupos, de estudantes, secundaristas, universitários, sabe, na hora do almoço do trabalhador da obra, sabe, no almoço de família, né, no papo que você tem, desculpa, na associação de bairros, no partido, das entidades do movimento negro, no almoço de família, que seja quando alguém vai dar entrevista. O que o seu setor tem feito para a saúde da população, saúde mental da população negra? Né? O que o seu setor, como é que você vê, entende? Que isso se torne uma coisa cotidiana, que se torne uma preocupação Olha, a ponto de transbordar. o que você fala é tão profundo, porque é uma, é uma, é como se fosse uma desintegração da identidade Isso, nossa, exatamente. que a gente sofre, que
além de começar a acreditar nessa narrativa antiga, né? Então os homens negros, o que eles são? Então, o que é que o físico deles passa, o que é que onde eles estão localizados na sociedade, o que eles são. Então, há uma identificação com homens ausentes, essa é a narrativa construída sim, e sim, carimbada nessa pele, sim, né? sim. Historicamente. Então, são homens ausentes, isso aparece na minha pesquisa de masculinidade, homens ausentes da família, homens envoltos no álcool para suportar, a realidade é essa, para suportar essa carga, violentos, né? Há uma grande ideia de que o homem negro é um homem naturalmente violento, sexual, completamente sexual e objetificado, tá? Ele não é Exatamente. só sexual, porque ele é objetificado, né? Ele é o objeto de desejo e como tal, como se ele fosse uma máquina, né? Ou um animal. Desumanizado, isso, desumanizado, então ele está ali disponível a todo momento. Então, essas coisas todas que vão ficando aqui e que vão sendo ditas, não ditas e percebidas desde que a gente nasce. E Sim, isso fica grudado como uma característica da pessoa, do indivíduo, do sujeito, quando na verdade é uma construção histórica, sim, né? Uma coisa carimbada ali e que não há esforço nenhum da hegemonia para retirar isso, porque essa construção tem uma função na manutenção das coisas como elas são. exatamente. Se Exatamente. esse homem Assim, deixa de ser isso, ou a gente descobre que ele, na verdade, não é isso, ele pode até ser isso tanto quanto todos os outros homens, por causa do patriarcado. Aí a gente volta para a história que você falou do Robinho, né? O Robinho cometeu um erro patriarcal, sim, né? exatamente. Mas não, Exatamente. ele não cometeu ele não cometeu um erro de homem negro, ele Não, cometeu um erro patriarcal. exatamente. Exatamente. Porventura, Assim como o Daniel Alves. isso. Então, se a gente começa a descobrir que eles não são isso, ou não são somente isso não é uma característica de homem negro, se desestabilizam as relações sociais. Exatamente. Começa, Assim como começa, começa a mudar o jogo. E é isso que essas forças hegemônicas não querem e o Estado ajuda a perpetuar. assim Ajuda a como gente a a gente tem essa identificar. questão da mulher negra como alguém cujo lugar é na cozinha, né? São as melhores cozinheiras, Isso, são isso. as que sabem fazer a melhor comida, né? Enfim, esse lugar que historicamente foi imaginado para a mulher negra como o lugar também da hipersexualização. Eu tive um encontro sábado passado, na Feira África, e alguém falou, tem uma questão da palavra mulata, não pode falar porque é feio. Eu falei, não, gente, eu sou a favor da ideia de que determinados termos não devem ser usados, né? Não dá mais para falar em denegrir, né? Sim, Mas a gente precisa entender o que está por trás desses termos. Esses sim, termos têm uma construção social por trás deles. Então, a ideia da mulata como objeto sexual, e quem é da minha geração, talvez um pouco mais novo, vai lembrar das mulatas do Sargentelli, sim, né? Que era um sujeito que aparecia com mulata seminua sambando, né? Como se ele estivesse vendendo um produto. Sabe onde que ele fazia isso? Na TV. Ele tinha a casa dele, a casa do Sargentelli, não me lembro mais como é que era o nome. Aqui em São Paulo, acho que tinha no Rio e São Paulo, não lembro. Mas aparecia na televisão, nos mais diversos programas que você puder imaginar. Então, não era uma questão específica do Sargentelli ou daquelas pessoas. Era uma questão muito bem aceita na sociedade brasileira. Né? Então, esse aprisionamento da mulher negra, né, nesse processo, nessas linhas, se assemelha ao imaginário também que aprisiona o homem negro nesse lugar, tanto no caso quanto do outro, de uma animalização, né? Que é a questão do uso. E quando eu falo animalização, gente, eu não estou falando de pet, não estou falando do cachorrinho
cachorrinho bonitinho do gatinho que você tem em casa, que é seu companheiro, seu amigo, que você troca carinho, Afeto, que te ajuda, cuidado. afeto, que ajuda você a se humanizar mais. Não estou falando disso. Estou falando animal de uso, animal de carga, né? Hum, Estamos falando isso, sabe? Por quê? Porque o negro, a população negra está afeta à questão da produção e do trabalho. Né? Quer dizer, durante mais quase todo o tempo da história do Brasil, né, que o Brasil vendeu muito açúcar, vendeu muito ouro, fora o que foi roubado, muito ouro, muito café, muita borracha. Quem estava na base da produção desse processo eram as pessoas negras e também indígenas escravizados. Né? Então, é preciso criar um imaginário, criar uma lógica onde essas pessoas, essas figuras, sejam vistas segundo as suas novas funções, segundo as suas novas identidades. O sujeito não é mais identificado como um cavalo, né? Tipo assim, ele é muito forte, vai carregar muitas sacas, então eu preciso de tantos cavalos e tantos homens negros, né? Isso é extemporâneo. Nunca deveria ter acontecido. Mas logo que aconteceu, precisamos, eu dando spoiler da live de amanhã, né? tá. Precisamos pensar que a resistência ao fim da escala 6 por 1 está muito ligada à ideia de que determinados setores da população precisam garantir a produção do país, não só por meio do seu suor, mas também do seu sangue. A desumanização, como se as pessoas não tivessem família, não necessitassem de lazer, não necessitassem de tudo que o direito humano prevê. Exato. Né? Estou dando spoiler da live de amanhã, às 20 horas, no Mas Café Preto. é para dar, porque essa foi, inclusive, esse foi um dos caminhos das nossas conversas, e do um Exatamente. puxa o outro, que é para as pessoas conhecerem também o Café Preto e estarem atentas aos temas que surgem lá, às pessoas que surgem lá, ao pirão, tem o pirão que você Tem o traz, Pirão, né? que é muito bacana. O Pirão é assim, gente, a ideia de apoiar empreendedores e empreendedoras periféricos, negros, enfim. Né? Então, a ideia é que no Café Preto eu vou fazer uma publicidade. É uma publicidade. Então, você está lá assistindo a entrevista, de repente a pessoa se sente convidado e vai exibir a publicidade. Como você vê no Jornal Nacional, como você vê na novela, como você vê enfim, em todos os lugares. Com uma diferença. Eu não cobro nada. Nenhum centavo. E Nada. eles podem falar sobre o trabalho deles. Podem falar sobre o trabalho, manda lá um cardzinho, a gente, uma coisa legal, entendeu? A gente vai lá e faz a propaganda com card, a pessoa pode mandar um vídeo de 1 minuto e meio, a gente exibe o vídeo, depois deixa as nossas redes. Então, o pirão é isso. Por que pirão? Porque o pirão é um alimento forte, é um alimento que dá muita sustância. Então, a ideia é de alimento na mesa das pessoas, por isso que chama pirão. Né? Então, é uma Um alimento coisa básico pra gente, né? básica. Todo mundo Básica. começa com um popozinho, um pirãozinho. Exatamente. Aí você tem pirão de carne seca, você Grande tem pirão de feijão, você tem ovo, de peixe, pirãozinho de de feijão. ovo, de carne de bode. Você tem cada pirão assim, sensacional. Mas Delicioso. você tem um pirão muito forte, muito bacana. E você tem o pirão do Café Preto, que procura apoiar essas pessoas. E eu, às vezes, tenho dificuldade de fazer, porque sozinho para fazer as coisas no canal, às vezes a demanda é muito grande. E se a pessoa não me demandar, tipo, oi, Hilário, dá para mandar um pirão aí, dá para exibir um pirão e tal? Se não me demandar, eu tenho dificuldade de fazer isso. Né? De parar tudo que eu estou fazendo, ligar e falar Sim, assim, sim. olha, fulano, você tem alguma coisa aí para a próxima quinta-feira? Entendeu? Eu tenho tido dificuldade. Mas agora eu vou reestruturar o pirão e você vai ver que a coisa vai ter pirão até no Natal. Tá bom? Tá ótimo. Tá bem Tá bom? nós. Deixa eu ver aqui, que eu tô vendo que tem dois comentários aqui. A Sim. Glauci
tá falando que na rua, a Glaucia, eu não tô entendendo quem é que foi perseguida e mudou de horário quando nos sugeriu. Depois você. Ah, tá. A Glauci tá falando da filha dela, de um processo que aconteceu com a filha dela de perseguição aos 15 anos, né? Passando por racismo na escola. A Soraya Cruz está falando que o 6 por 1 acontece desde os tataravós que já estavam lá trancados nas senzalas. E a Júlia Maria Ferreira, que é uma das minhas amigas e colegas do Círculo Baobá, está dizendo aqui, Círculo Baobá presente. É Júlia Maria Ferreira e Jamile Lima, junto comigo. Tá? A gente está ainda fechadinha, mas é porque a gente está estudando, a gente está gestando esse círculo. Depois ele sai, certo? Precisamos conversar sobre o ciclo Baobá lá no Café Preto. Pois é, não é? Vamos lá. Eu tô falando aqui, eu nem tinha Bastante. combinado com elas. Mas depois a gente vai. E isso que você está falando do fazer do pirão, de tudo, é muito parecido também aqui no Instagram. Eu queria falar sobre a Frente Negra Online, né? Que é uma frente Eu faço que fala parte. também isso, que você faz parte e que é um recurso de tornar mais evidente e burlar o algoritmo com relação às contas de pessoas negras, de influencers, de profissionais, de artistas, né? De trazer evidência para isso, que eu acho que também está dentro do tema da gente hoje, de novas narrativas, né? De propor, de evidenciar novas narrativas para todos nós. Né? Eu queria que você É falasse uma, um pouquinho sobre isso. eu acho que é uma iniciativa sensacional, uma iniciativa muito boa. É obviamente que a gente, na minha maneira de ver, a gente vai se organizando cada vez melhor, porque a gente não está acostumado a trabalhar e pensar, né, dentro dessa perspectiva coletiva tão ampla, né? Sim, Porque eu sinto muita falta das discussões cotidianas dentro das entidades do movimento negro, né? sim, Porque você precisa fazer a sua ideia vencer, você precisa, enfim, se aprofundar na ideia do outro para saber o que é que tem lá dentro, para você poder apoiar ou não apoiar, votar a favor, esse tipo de coisa. Então, é uma relação muito forte. Na relação online é diferente. A coisa parece pronta para a gente, né? Então, acho que uma outra cultura que a gente não está tão acostumado, eu falo a sociedade de maneira geral, e eu creio que a Frente Negra Online ainda vai trazer muitas conquistas e muitos ganhos para a população negra dentro das redes sociais. Né? Muita gente lá tem canal, muita gente lá tem programa, muita gente. Então, eu acho que não é só dentro do Insta, eu acho dentro das redes sociais. É uma iniciativa importante que acho que vai vicejar ainda mais. É, e eu acho que a gente precisa, entre aspas, imitar as boas ideias. Né? Talvez algumas pessoas fazerem com um número menor de pessoas, uma outra possibilidade de você fazer por setor, enfim. E aí eu acho que tudo isso a Frente Negra Online vem inspirando, né, e ao mesmo tempo vem fazendo com que pessoas que tinham pouca visibilidade comecem a acreditar mais no seu potencial de criar conteúdo relevante. sim, Né? sim. Porque a Isso é gente muito importante. sempre, a gente está acostumado nessa cultura de dizer que você não é capaz, essa coisa toda, né? Que não é o momento, essa coisa toda. Não, de repente, a partir da Frente Negra Online, você tem o espaço, a capacidade de diálogo com as pessoas que te encoraja, que te apoia, né? A fazer as coisas. Eu estou aí já há 4 anos, né? Já tem um tempo, mas tem gente que está começando, ainda tem uma certa, né? Eu acho que são possibilidades muito alvissareiras. Gosto muito da ideia. Só para Eu também falar da gostei. questão da filha da Glauci, que foi perseguida na escola, acho que o Enem deu uma cambota nessas escolas que não são antirracistas, para não acusar ninguém de crime, porque racismo é crime. Sim, Eu vou dizer escolas que não são antirracistas. sim, Porque agora, se eles não ensinarem esse conteúdo ao longo da história, ao longo da formação
do estudante, eles foram desmascarados, né? É importante que o Enem traga cada vez mais esse tipo de temática para que as instituições de ensino vistam a camisa, sobretudo as privadas, que não vistam a camisa apenas do lucro, mas que vistam a camisa de preparar o estudante para uma vida inteira, não só para a mão de obra. Existem escolas privadas que são simplesmente maravilhosas, né? Que são progressistas, que têm ótimo conteúdo, que têm, enfim, são maravilhosas. E existem aquelas que são resistência ao antirracismo. Não Pois são é. resistência antirracismo, são resistência ao antirracismo. Né? Às vezes, alguns dos seus alunos chegam ao absurdo de cometerem suicídio pela violência e uma série de coisas que sofrem, obviamente que não só na escola, mas que a escola não conseguiu encaminhar, não conseguiu ter olhos para essa situação. E aí eu acho que é o momento da gente pensar de maneira muito séria em qual o papel da escola no antirracismo, na contra-violência de gênero, contra-violência contra a mulher. Eu acho que é importante pensar. A sociedade precisa se debruçar sobre isso, sem hipocrisia e sem, enfim, Mesmo sem. que a gente. Desculpa, eu te interrompi, diga. Não, é porque às vezes é só uma palavra, às vezes esse tipo de coisa acaba criando mecanismos que transferem renda para setores que já são acostumados a ter renda. Eu Uhum. acho que esse debruçar-se sobre o assunto não pode ser para empoderar economicamente setores que já são empoderados, mas para resolver as questões. Mas também eu acho que o que eu ia dizer é que talvez nesse momento você não vai pelo amor, vai pela dor, no sentido de usar de mecanismos, de mecanismos, vamos dizer assim, secundários, né? Porque quando você coloca isso numa questão de Enem, né? As ditas escolas, a educação que não é antirracista, vamos chamar, eu gostei disso que você está falando, elas precisam incluir verdadeiramente, porque elas precisam colocar os alunos dela para caminharem adiante. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. E, inicialmente, se não são valores éticos, se não é um comprometimento real com a transformação, começa como uma exigência para que eles continuem caminhando. Eu vejo isso também como uma possibilidade, né? Porque o que se perguntou na hora que surpreendentemente veio esse questionamento é assim: agora a gente vai ver quem é mesmo que está sabendo, quem é mesmo que tá estudando, vivenciando essa Que que é tem lei, esse né? conteúdo E, cotidianamente, né? exatamente. E quem não está? E quem não está, inicialmente vai ter que começar a estar, mesmo que não queira, porque tem um objetivo lá Exatamente, secundário, né? exatamente, exatamente. Agora, Então, tem um passivo para dar conta aí, né? Imagina a pessoa tem, que ficou três tem, anos no ensino médio, não sei mais quantos, no ensino básico, sem ter uma educação tem nenhuma antirracista, noção. né? Sem ter nenhuma noção, fica as visões distorcidas que alguns veículos de mídia passam, né? Tem um passivo para dar conta aí, né? Precisa correr atrás. Né? Então, Pois é. é uma coisa para se pensar. Pois é. Ai, Hilário, eu queria muitas vezes ter você aqui para ajudar a gente a pensar mais profundamente, de uma forma mais ampliada. Eu fico muito feliz que você tenha vindo. Por que que eu estou começando a me despedir de você? Porque antigamente eu tinha 1 hora e meia que o Instagram me dava. Ultimamente ele Sim, só tem me dado 1 hora. Não sei. sim. E aí eu não quero que a Infelizmente. gente termine o nosso papo assim, no Do suspense, como foram os nada, né? últimos. Eu quero muito te agradecer, que a gente continue conversando, aprofundando, dando a mão um ao outro e caminhando mais à frente, que as pessoas vão assistir as conversas, os diálogos, as lives do Café Preto e conhecer o Pirão, né? Abrir, né? Ampliar os horizontes
E a outra coisa é dizer que eu gostei muito disso que você falou em relação a esses diálogos múltiplos da nossa diversidade, é, incluindo os conflitos, mas não determinando que as nossas divergências, eventuais divergências, não determinem, né? E que mais? Uma outra coisa que ficou muito, acho que me tocou bastante quando você fala que você agora quer falar que as discussões cotidianas, as discussões mais complexas, porque tem muitas complexidades, e que você não quer mais discutir muito daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já, já identificou, mas o que, é Eu que a quero, gente pode. a ideia de fazer uma discussão sempre contra-hegemônica, sabe? Sempre Isso. Pronto, contra-hegemônica. contra-hegemônica. Eu acho que isso é fundamental, né? O, o rio, ele leva para o mar tudo que cai nele, né? Então, a gente, quando entra no rio, tem que saber nadar para saber para onde quer ir. E obviamente, Isso. que a gente não pode brigar com o rio, né? Não, Senão o rio leva a gente. não, a gente não ousa brigar com água. A Exato, gente não. exatamente. Olha, eu agradeço muito, conte comigo. A gente pode fazer conversas assim como nós estamos fazendo. Eu quero muito que você vá ao Café Preto também, que você venha ao Café Preto. Vão falar dos seus projetos que você está fazendo aí com suas amigas, do Baobá, e de muitas outras coisas. E você tem os meus contatos, a gente pode fazer discussões, conversas, independente de estar fazendo aqui publicamente essa conversa gostosa, a gente pode fazer no sentido de trazer ideias, enfim, de emitir dúvidas, esse tipo de coisa. Eu estou à disposição, agradeço demais pela sua generosidade, Eu que agradeço te a todos que estiveram agradeço. conosco até aqui, aos que assistirão futuramente, que acho que essa live fica Fica no Insta. aqui e depois vai para o Paná lá no YouTube. Ah, que maravilha. Então, é isso, quero agradecer a todos, todas e todos. É uma alegria a gente poder bater esse papo. Como eu posso dizer, não tem nada, tenha certeza disso. Não tem nada melhor na vida do que conversar, bater papo. Oh, muito obrigada, viu? É isso, o Círculo de Flor de Lis hoje teve o Hilário Bispo do Café Preto com a gente, falando com conversas contra-hegemônicas sobre as novas narrativas negras. Tá bom? Um abraço, querido. E Muito amanhã obrigado, a um gente está abraço. lá, viu? Obrigado. Grande abraço. Até a próxima. Eu Fique bem. vou Tchau, sim. gente. Até Eu a vou falar, próxima. conversar, viu? Beijo. Maravilha, vai ser uma delícia. Tá bom. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.